Está entrando no ar o programa A Nossa Saúde. Apresentação do médico Mauro Romero Leal Passos, professor da Universidade Federal Fluminense. Nu, com Mauro Romero. Um bate-papo sem filtros sobre a nossa saúde. Olá, pessoal. Estamos aqui no Nu com Mauro Romero, um podcast que a gente criou há algum tempo e agora trouxe para a Rádio Toda a Palavra. Eu estava escutando aqui uma mensagem do Mercadão, né? Nós estamos aqui no Mercadão do Barreto e vale uma dica. Olha, se vocês quiserem comprar um café torrado de Minas, que já virou até o nosso mimo para os convidados. Estou aqui com o nosso convidado, colega médico, que é o Hugo Fagundes, médico psiquiatra, superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, que vai levar para casa um café da canastra, um café 100% arábica, que é possível comprar aqui no Mercadão. O papo de hoje é um papo que muita gente, às vezes, evita tocar, né? É sempre o último assunto de casa da família, saúde mental, porque talvez venha com aquela história de louco, de manicômio, de ficar internado. Eu mesmo tive uma experiência, meu pai tinha uma indústria química de produtos de limpeza e vendia para o Hospital Colônia, lá em Rio Bonito, um monte de gente internado, uma coisa assim meio, né? E que a gente viu que, de repente, não é tudo isso. De repente tem um apelo ruim também. O Jurujuba de Niterói, que parece que agora não tem mais internação. Mas tudo isso para botar aqui um pano de fundo, um caldo, uma sopa, para o que nós passamos todo dia, que são as alterações de saúde mental. Estamos num momento muito crítico que eu não vou me furtar de falar, né? Esse momento, teve um momento pós-pandemia, e eu não sei se estamos vivendo um momento pós-eleição. Esse conflito de famílias, eu, por exemplo, a gente teve pensamentos diferentes. Democracia não é para qualquer um, isso eu estou aprendendo, seriamente. Conviver com as diferenças não é para qualquer um, mas que desde que o mundo é mundo, era para ser. Eu até fiz uma postagem que o homem de Neandertal namorou com o Homo sapiens. E hoje nós temos DNA de humanos primitivos, são negociações, e para isso nós trouxemos um papo aqui com o Dr. Hugo Fagundes, que a princípio vai falar sobre esse impacto na pandemia. Sobrevivemos muito, né? Eu não sei, nós não tivemos conhecimento, a não ser teórico, de outras pandemias do início de 1900. Minha mãe contava que, cara, aí ficava corpos no meio da rua para levar os corpos para serem enterrados, da gripe espanhola, das confusões todas que passamos. Hugo, fala para nós, o que você pode ajudar, nos orientar, conversar, esclarecer sobre esses impactos. O que você observou da pandemia, dessas alterações? Boa tarde, doutor Mauro Romero. Boa tarde, ouvintes da Rádio Toda a Palavra. De fato,
falar sobre os impactos num momento tão impactante como esse, né? Onde a gente vê que, para que a gente possa conviver em sociedade, é necessário lidar com a frustração, é necessário saber num jogo, saber ganhar, saber perder, né? E saber fundamentalmente lidar coletivamente com as regras de comportamento social. Nós vivemos, num determinado momento, um processo extremamente penoso, porque o mundo todo, né, passou a lidar com uma doença... E ao mesmo tempo, ao né? mesmo tempo, uma doença desconhecida. Não tínhamos informações, não tínhamos controle, sabíamos que era uma doença viral, mas não sabíamos muito bem qual era a vulnerabilidade biológica do organismo de uma ou de outra pessoa. Por que algumas pessoas sofriam um impacto mais grave? Havia um pânico, um medo muito grande, porque compreendíamos que o convívio, a aglomeração, os encontros, justo aquilo que nos torna gregários, que nos faz construir a experiência humana, que é uma experiência essencialmente social, isso nos colocava em risco de morte. Isso colocava a possibilidade da extinção de muitas pessoas. Veja, até que pudéssemos desenvolver, e a ciência é incrível, que não conseguiu, numa velocidade grande, mapear o genoma do vírus e criar formas de proteger e de imunizar as pessoas, e conseguimos que o aparato da industrial, da indústria farmacêutica, desenvolvesse vacinas, e a gente teve que mobilizar, num determinado momento, todo o sistema de saúde no mundo todo para vacinar as populações, e que foi isso que efetivamente debelou a pandemia. O que nós temos de resultado disso? Uma experiência social extremamente difícil, a experiência social do isolamento, a experiência social da perda de familiares, do adoecimento. Não é verdade? Tem gente que pensa e diz, inclusive, de forma absolutamente leviana, que uma forma do sujeito criar anticorpos é ele adoecer, que seria a melhor forma. Um candidato a governador do Rio de Janeiro, que eu me recuso a repetir o nome, mas que eu considero uma pessoa absolutamente incapaz de falar sobre qualquer assunto, embora seja um veterinário, né? Veja, ele defende que o adoecimento é a melhor forma de proteção das pessoas. Vi isso num grande debate, né? Em rede sideral, nem mais nacional. Então, é uma coisa que, assim, que me impressiona, que antigamente se tinha uma certa vergonha, um certo pudor de proferir asneiras publicamente. Hoje não. Hoje os asnos estão aí, né, com iniciativa, falando barbaridades, num desconhecimento total. Porque a doença, a Covid, ela causa sequelas. Ela causa sequelas, e muitas pessoas lidam até hoje com dificuldades com relação a isso. Mas a sequela que nós temos que falar aqui um pouco é da nossa experiência social. A experiência de perdas, a experiência de dor, a experiência de um tempo de vida paralisado. E eu venho me perguntando muito sobre o impacto que isso produziu numa geração de jovens, muito jovens, daquelas crianças que estavam entrando na adolescência, que é um período absolutamente gregário, de convivência necessária, de experiência coletiva. Na verdade, por 2 anos, esses jovens foram submetidos a uma paralisação das atividades escolares. Muitos procuraram desenvolver formas de seguir estudando em programas online, mas é evidente
que não é a mesma coisa. Claro, o convívio para o adolescente é fundamental, a vivência escolar foi fundamental nas nossas vidas, é fundamental na vida de todos, mas teve uma geração inteira que lidou com isso. E esse impacto é um impacto gravíssimo. Qual foi, assim, na DST a gente fala uretrite, úlcera genital. No campo da psiquiatria, quais foram essas doenças, essas síndromes? A mensuração é difícil. É difícil porque no mundo todo é difícil construir uma metodologia que a gente fale racionalmente a mesma coisa. É mais difícil que, por exemplo, a tuberculose tem sintomas objetivos que podem afirmar. Mas o fato é que das 10 doenças mais incapacitantes do mundo, 5 são psiquiátricas. Aí a esquizofrenia, o alcoolismo, o uso de drogas, a depressão, fundamentalmente a depressão, os quadros, os transtornos pós-traumáticos, os quadros e os quadros ansiosos. Vejam, essa realidade hoje nos coloca a seguinte situação. A depressão é a doença mais incapacitante no mundo. A gente está chegando num determinado momento que os anos de vida perdidos por incapacidade são de um custo absurdo para as populações, e isso é uma preocupação da OMS. Custo de saúde financeiro, imagino, né? Sim, de vida. As pessoas não produção. Exatamente, não conseguem ter a vida normal. Mas a preocupação que eu acho que vem para a gente agora é o impacto disso nos jovens. É um estudozinho de um conjunto de hospitais em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês, a Rede Moinhos, o Albert Einstein, mostrou o seguinte: entre os jovens, no impacto que eles conseguiram correlacionar com a Covid, teve um aumento de 22% de ansiedade, 20% de depressão, 11% de transtornos pós-traumáticos. Um estudo que bate com outro estudo da Inglaterra publicado na revista The Lancet, que é uma revista internacional super conceituada. Periódico científico. Mas o que está em questão aqui não são estudos, é a materialidade de uma realidade que vivemos. E aí é interessante a gente falar que a gente tem um crescimento na cidade, e isso é de antes da pandemia, mas foi acelerado pela pandemia, de jovens que produzem lesões em si mesmos, lesões autoprovocadas. Muitas delas com o intuito de acabar com a própria vida. Tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio. Essa é uma questão que nos intriga fundamentalmente. Tem algum número sobre isso? Tem dados aqui? Temos. Só para falar um pouco de uma maneira geral, o suicídio no mundo, né, ele tem ele está numa ordem de 14 eventos por cada 100 mil habitantes. O Brasil, 14 por 100 mil. No Brasil, o nosso patamar chega em torno de 8. Né? E com disparidades regionais, aí tem diferenças regionais. O Rio Grande do Sul é muito mais alto, por exemplo, do que na Bahia. Tem algum país que tem mais no mundo? Certamente. Japão, Coreia, Noruega, enfim. São vários países têm o suicídio como uma questão muito importante, muito importante do ponto de vista de Talvez saúde também pública. porque tem registro, bom registro. Bom né? registro, certamente. A gente tem problemas de registro. Mas, veja, chama atenção o fato de que essas disparidades regionais elas têm correlações com o modo de vida de cada local. Que aí, veja, o aumento de suicídio no Rio Grande do Sul está relacionado com a agricultura familiar e com o uso de agrotóxicos e com os processos depressivos produzidos pelos orgânulos fosforatos, que são essas drogas, essas substâncias de defesa
das plantações que as famílias usam. São os agrotóxicos. Os agrotóxicos. Mas o que chama atenção é o crescimento desses eventos entre os jovens. Para dar um dado, né, a gente fez um pequeno estudo, um estudozinho, trabalhando com residentes. A gente pegou um hospital de emergência do Rio de Janeiro, que é o Hospital Lourenço Jorge, e estudamos durante 10 meses pré-pandemia. Isso num período que a gente... Você não sabia que ia ter pandemia, não? Não sabíamos, mas já sabíamos do problema. Uhum. No Hospital Lourenço Jorge, foram 347 casos de lesões autoprovocadas em 10 meses, de janeiro a outubro de 2019. Bom, qual era o estudo? O estudo era fazer a pesquisa de prontuário para tentar determinar a intencionalidade da lesão autoprovocada. Intencionalidade. A pessoa, de fato, se cortou, se machucou, tomou remédio porque queria se matar. O que nós localizamos? 300 casos de intencionalidade. Em 10 meses, no hospital da cidade, nós tivemos 300 eventos em 10 meses. Veja, é um número absurdo. É algo que nos preocupa fundamentalmente. Nos preocupa fundamentalmente porque a nossa sociedade não está tendo sensibilidade, doutor Mauro, para lidar com essa dimensão. Temos agora um estudozinho, também pequenininho. Nossa sociedade como um todo, inclusive, incluindo médicos, gestores, prefeitos, secretários, o Brasil, imprensa. O Brasil vem construindo um modo muito, muito, muito perigoso de viver. Nós temos uma sociedade armada, cheia de ódio, dividida, né? Um governo que investiu no armamento e armar a população em ódio. E até com uma frase que população armada não será escravizada. Aonde quer chegar com escravizar? Um governo que escraviza pessoas em torno de uma ideia louca de que existe um Führer, existe um grande salvador da pátria, que, na verdade, é um sujeito desqualificado, né, que nesse momento concordo, nem se coloca... Que fique gravado, concordo. Ele não se coloca, nesse momento, ele não assume a responsabilidade de conduzir o país numa transição de governo, que é a responsabilidade dele. Que não vem esse negacionismo de não reconhecer o resultado, não é de hoje, tem 2 anos do negacionismo de reconhecer a pandemia, que é o problema que nós chamamos. Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Isso é não aceita nada que contrarie os seus interesses. Veja, isso tem como resultado na população uma série de aspectos que a gente fica, de fato, impressionado. A gente acompanha no Rio de Janeiro, na rede dos Centros de Atenção Psicossocial, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas registradas, sendo acompanhadas, tem um prontuário eletrônico, acompanha, enfim. Nos 8 Centros de Atenção Psicossociais para criança e adolescente, distribuídos na cidade, a gente vem notando e vem recebendo jovens, principalmente jovens, crianças são poucos, mas mais jovens, adolescentes, pré-adolescentes, com lesões autoprovocadas que já se identificou como tentativas de suicídio. Tem a ver com classe social, renda familiar? Não. Tem a ver com uma cultura do ódio e tem a ver com um aspecto aqui que eu vou falar. Fizemos um estudo preliminar. Está em curso nesse momento, e nesse momento nós pesquisamos 62 prontuários. Fizemos uma pequena amostra. 62 prontuários foram examinados desses jovens que tentaram suicídio e que estão sendo acompanhados nos centros de atenção psicossocial infanto-juvenis, que são casos graves, importantes, assim, de fato, que se entende que precisa de um acompanhamento. Veja, desses
62 jovens, 76% deles sofreu violência. Desses que sofreram violência, 2/3, 75%, a violência é violência sexual. E desses que sofreram violência sexual, 70% foi na própria casa. Nós estamos vivendo uma sociedade que, de alguma forma, incorporou o ódio, incorporou o desrespeito, incorporou alguma coisa muito desumana. E banalizando. Isso, de fato, nos preocupa. Isso é o resultado, sobretudo, de uma juventude que se fragilizou na pandemia. Porque, efetivamente, ficou restrita, perdeu contatos, há um conjunto de experiências e de relatos de sofrimento, de isolamento social. E, veja, nos preocupa, porque tem um estudo de um brasileiro, o professor Zé Manuel Bertolotti, na Organização Mundial de Saúde, que é um estudo multicêntrico em vários lugares do mundo, que ele levantou que 2/3 das pessoas que tentam suicídio e não conseguem o êxito, tentam suicídio novamente nos 30 dias subsequentes. Ou seja, são mortes evitáveis, é necessário a gente fazer busca ativa, a gente cuidar dessas pessoas. Os sistemas de saúde precisam estar melhor preparados para efetivamente oferecer resposta. Não dá para um caso desse chegar no hospital, ingerir medicamentos e tal, tira a pessoa, o jovem, daquela situação e devolve para casa. Na verdade, não é uma lógica de internação, é uma lógica de tratamento. Esse jovem não pode ficar sozinho, ele precisa ter uma base, uma rede de suporte. Não se trata mesmo de internação, se trata de cuidado, né? E esse é um ponto que eu acho que seria muito oportuno aproveitar esse diálogo com os ouvintes da Rádio Toda Palavra para poder dizer que a palavra é a forma melhor para lidar com essas situações. Mas é uma palavra de escuta, não é uma palavra de conselhos. Não são conselhos que alguém que esteja sofrendo necessita. Essa pessoa precisa ser escutada. Ela precisa uma porta aberta para poder... Para ela falar, sem julgamentos. Talvez ela própria falando, já me vi assim, eu já me pratiquei nessas situações, você falando, você mesmo, de repente, já começa a fazer a sua reflexão ali, não é não? De você estar falando e você vai percebendo, vai sendo escutado, uma entonação. Isso que você falou é assim, muito interessante. Está chegando uma pergunta aqui. Olha, pessoal, Rádio Toda Palavra, @gmail.com 021-918-63-3610. Veio aqui. Como é que é possível reconhecer? Tem alguma coisa de reconhecer essas automutilações? Elas são crescentes? A pergunta é, ou já parte logo para... Se joga da Ponte Rio-Niterói na primeira vez, ou tem um crescimento? Como é que a família, como é que o vizinho, como é que o namorado, a namorada, o irmão pode ir vendo que tem algo errado? Qual é a tua palavra sobre isso? Há uma situação que é a situação da impulsividade, que é essa situação de se jogar em algum lugar, enfim. Esse é um extremo, mas esse é um extremo. Na maior parte das vezes, um sentimento de tristeza, a pessoa começa a construir uma ideia de que viver não vale a pena e que talvez fosse melhor acabar com a própria vida. Conversando, a gente percebe que a pessoa tem esses pensamentos de acabar com a própria vida e, mais que isso, começa a fazer planos para acabar com a própria vida. Elas falam?
Pois é. Esse aqui é o ponto. A gente precisa falar com elas, com os nossos amigos, com os nossos parentes, porque quem é a primeira pessoa que tem acesso? A pessoa que está próxima. Mas essa pessoa que está próxima, se vai abordar e começar a falar, e chega com uma série de regras, um discurso moral, não, você tem que fazer isso. Tem que sair esse do caminho quarto, não funciona. trabalhar, namorar. Esse caminho não funciona. Vale muito mais a pena perguntar, mas por que você acha que não tem jeito? Mas por que você não consegue sair do quarto? Mas por que você não consegue mudar um pouco sua vida? Será que a gente tem como ajudar? O que seria necessário de apoio para você conseguir, pelo menos, se sentir menos angustiado? E se ela fala, não sei, pai, não sei. Você precisa de ajuda? Você quer uma ajuda? Então, eu vou procurar o sistema de saúde para te ajudar. Vou procurar um profissional de saúde, ou sistema público, ou um profissional da rede privada, enfim. Eu vou achar alguém que possa te ajudar. Mas esse momento, ele precisa ser um momento de muito respeito, muito cuidado, para que a gente não faça julgamentos. Os seus julgamentos têm que estar suspensos naquele momento. É um momento de apoio. Quando se oferece um ombro sem condições, sem regras, sem definição do que como a vida deve ser. É necessário poder dar esse suporte. A partir de então, se consegue construir uma base de sustentação. Mas lembrando o seguinte, uma pessoa que está com ideias, com planos de acabar com a própria vida, não pode ficar sozinha. Não é que tenha que ir para o hospital, não. Não é que tenha que ir para o hospício. Aliás, a gente conseguiu fechar o último hospício do Rio de Janeiro, né? Porque, na verdade, o hospício é um lugar de sofrimento, de isolamento. É um modelo arcaico que o sofrimento precisa ser atendido. A gente tem uma equipe que cuide, um serviço comunitário, mas não é colocando você num ambiente com um monte de gente desesperada também, né? E que você não conhece, e você sem seu apoio. Você precisa ter sua rede de apoio. Isso que é importante, a rede de apoio, o suporte, a família, os amigos, as pessoas, não deixar essa pessoa só. Sabe o que eu vi nos meus atendimentos, nas minhas conversas? Não vi de um só não, hein? Com esse confinamento, de falar o seguinte: doutor, no confinamento eu percebi como minha família é chata. Como meu pai é preconceituoso, como a minha mãe, sabe? Que talvez fora do confinamento, acordava, ia para a escola, ele não via, mas quando ele começou a viver ali dentro, ele percebeu, quer dizer, não sei se isso é tão assim, né? Mas eu escutei isso de paciente. Certo. Falar que como é chato, como é ruim, como a gente não, sabe, não tem liberdade, é preconceituoso, é homofóbico. Mas, certamente, a mudança de padrões de comportamento que a pandemia nos obrigou a viver produziu vários desencontros, produziu descasamentos, né? Produziu que talvez dramas desencontro familiares. Promovido pelo encontro. Sim. Não se falavam há tanto tempo, começaram a se falar e aí se desencontraram profundamente. Era só café da manhã, boa noite e tal, né? Agora, em parte isso tem a ver com esse ciclo monstruoso que a gente viveu nos últimos anos no Brasil. Pelo menos a nossa experiência cotidiana. Porque nós fizemos uma profissão da intolerância, do desrespeito, da misoginia, do racismo, do regionalismo tosco. Então, na verdade, esse caldo horroroso de odiar as outras pessoas, de intolerância, fez com que
E isso toma ressonância. Não? Então, uma pessoa que tinha lá alguns sentimentos racistas, mas meio que controlados, né? Enfim, diluídos, de repente... Passa a ser 100%. Eu costumo dizer que o que saíram dos armários não foram os gays, foram os fascistas. Sim. Na verdade, nesse processo, as pessoas perderam a vergonha de mostrar seu lado mais horroroso. No outro dia, você falou de fascismo, né? No outro dia eu botei numa rede social que eu jamais poderia imaginar, mutatis mutantes ali, jamais eu poderia imaginar que em 2022 eu ia viver uma época do iluminismo. Sabe o que eu recebi de resposta? Compra uma lanterna de LED. Quer dizer, o cara nem... Cara, quando a gente fala fascismo, o cara de repente nem sabe, sabia? Não sabe o que a gente está falando, acha que é contra o time de futebol. O iluminismo, Mauro, compra então uma lanterna de LED. Eu falei... As pessoas repetem coisas que não sabem o que são. Comunismo. Porque o comunismo virou um sinônimo de horror. Uma rede de médico, eu, Mauro Romero, todo mundo me conhece, quer dizer, todo mundo, não é boboca. Muita gente. Muita gente. Cara, Mauro Romero, comunismo, que a UF só tem só tem comunista. Veja, da onde se tirou que tem comunismo no Brasil? Da onde se tirou que, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, onde se tirou que é comunista? Veja, ele é muito mais um conciliador, um sujeito, tá bem, ele seria o que hoje a gente visualiza na Europa do Norte, na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, um social-democrata, uma pessoa preocupada, muito preocupada em reduzir desigualdade, reduzir a fome, reduzir o cuidado. Eu não aqui fazendo não só com dinheiro, não só com dinheiro. Porque as pessoas acham que o dinheiro resolve tudo. Não, com qualidade de vida. O dinheiro não resolve tudo. Não resolve tudo. Ele é um pedaço de um grupo de coisas que tem que fazer. Não resolve a intolerância. Não resolve o momento em que eu chego numa fila e acho que sou mais que os outros que estão na minha frente, porque eu me acho mais que os outros, eu tenho direito de passar na frente deles. Uhum. Essa forma desrespeitosa de lidar um com o outro, isso se propagou demais nesse momento. E aí começa essa rotulação. Assim, hoje, vamos combinar, depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, a gente vai combinar que a gente não tem comunismo no mundo, né? A China... Chamar a China de comunista é brincadeira. Você pode dizer vendendo o Tico 7. Você pode dizer que são regimes ditatoriais, regimes ditatoriais de direita e de esquerda. E são regimes ditatoriais. Ninguém discute isso. Agora, a China é talvez, daqui a pouco, o motor do capitalismo do mundo. Está muito próximo, né? Então, está ali disputando com os Estados Unidos a rabeira, o motor de um sistema que é fundamentalmente capitalista. Onde vai se imaginar que existe alguma proposta no Brasil que não seja a proposta de um capitalismo? Agora, a questão são os interesses. É um capitalismo para poucos privilegiados que vão ter uma qualidade de vida nababesca? Ou é um capitalismo que torna um país de terceiro mundo, pobrinho, né, menos desigual, né, com um pouco mais de respeito para com o cidadão comum? Eu acho que a gente está vivendo esse Isso momento. São alterações emocionais, né? Que, de repente, umas Covid dessa da vida aí deu para nós esse volume, como você falou, de tentativa de suicídio, automutilações, ansiedades, e que a gente precisa discutir. Sempre falo, a gente discute futebol no bar. Por que a gente não consegue discutir essas nossas ansiedades para poder minimizar, não é não? Eu acho que a gente caminhou por um processo
muito, muito perigoso, de um individualismo absolutamente egoísta, tacanho, e a gente não consegue lidar com a própria subjetividade. Hoje, voltando para a essência, um dos maiores problemas do mundo é a depressão. E a depressão, ela se expressa por condições objetivas. Não dá para ficar imaginando que é uma doença, um vírus que vem de fora. Não, vírus foi a Covid. O efeito nas populações foi de isolamento, de uma série de aspectos, de desorganização da vida, de mudar os padrões de comportamento, de comunicação. Mas o efeito na subjetividade das pessoas é o desalento, é a tristeza profunda, é não acreditar no futuro, é perder a fé na vida. E acho que a gente vive um momento muito perigoso na qual a gente vai precisar recuperar, principalmente os mais jovens. Eles precisam acreditar que tem futuro, que o país tem futuro, que vale a pena trabalhar, que ele tem futuro, que vale a pena trabalhar, que vale a pena estudar, que essas coisas vão produzir bons resultados lá na frente, porque tem um momento que é um momento de ralação, de trabalho, de suor, né? Não tem um pouquinho de inspiração e muito de transpiração. Né? Tem que trabalhar e trabalhar. Né? Mas isso, de alguma maneira, precisa ser valorizado na nossa experiência social e subjetiva, e a gente acreditar que isso vai produzir bons resultados. Eu vejo o pessoal do estúdio aqui sinalizando que a gente precisa parar. Eu queria parar agora dizendo uma coisa que você falou e que a gente precisa é escutar, valorizar esse sofrimento do outro. Eu vejo muito essa coisa de banalizar o sofrimento do outro. E para não banalizar, para tentar entender, é escutar, é propor uma escuta, um encontro, nem que seja ficar ao lado quieto, mas valorizar essa situação de reconhecer para não deixar se jogar da ponte. Exatamente. Né? Para poder ver. Hugo, meu amigo, a gente tem Dá para contar uma historinha rápida? Dá. Lá na Coreia do Sul, em Seul, capital da Coreia do Sul, tinha uma ponte em que a maior parte das pessoas se jogava. Eles fizeram um trabalho, foi até com a empresa Samsung, junto com a prefeitura de Seul, um trabalho na qual, quando o sujeito começa a caminhar pela ponte, começa a projetar no chão frases do tipo: quem vai sentir sua falta? Você tem certeza que não tem um outro jeito na sua vida? Esse gesto, um gesto tecnológico, uma coisa absolutamente simples, de prevenção, reduziu drasticamente as mortes por queda. Tá aí, pessoal, olha, quando você estiver sofrendo, liga para alguém, pega um zap, liga para um amigo, para um colega de turma, para um vizinho e fala: olha, eu não estou bem, eu preciso conversar. E liga para o Toda Palavra, né? Liga para o nosso WhatsApp, que a gente vai estar aqui para discutir. Hugo, foi uma satisfação muito grande. Obrigado por estar fazendo no estúdio uma terapia aqui para nós, né? Porque cada convidado que chega aqui, a gente sai maior. A gente sai maior e aprende mais. E gostaria de deixar esse canal aberto aqui na rádio Toda Palavra, @gmail.com e 021 97 918 3610.
Ouça pela rádio Toda Palavra, às terças-feiras, sempre ao meio-dia, o programa A Nossa Saúde, com a apresentação do médico e professor da UF, Dr. Mauro Romero Leal Passos. Sintonize pelo dial na FM 98.5 MHz ou pela web em www.radiotodapalavra.com.br. Olá, aqui é Mauro Romero Leal Passos, médico, professor da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Quero convidar você a participar de um novo programa na rede Toda Palavra, A Nossa Saúde. Um programa com informações e entrevistas sobre variados temas sobre saúde. Estaremos ao vivo todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas. Não perca nossas conversas direcionadas principalmente ao seu bem-estar, ou melhor, ao nosso bem-estar. Não deixe de participar com perguntas e comentários. Quero ver você nos assistindo, hein?